Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meus amigos do YouTube. Deus dê a bênção, Deus dê a vitória, né? Mais um vídeo para ir, né, para o nosso canal. E eu quero pedir você para me ajudar, viu? Você viu o tema aí? O tema, já estou abrindo a Bíblia aqui. Tá? Você já pode abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Tá entendendo? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Vou deixar aqui aberto. Tá entendendo? Ó, a sua vitória depende da sua fé em Deus. Tá entendendo? Esse vídeo vai ter 25 minutos. Não vai passar. E eu quero que você me ajude. Como? Gostou do tema? Gostou do tema? Então, ó, dê o seu like, tá? Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho das notificações para toda vez que eu gravar um vídeo, você ficar sabendo. Se eu tiver ao vivo, você vai ficar sabendo, tá? Eu até te falo, ser sincero para você. Antes de dar o like, assiste o vídeo primeiro, tá? Gostou? Dá o seu like, compartilha para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, tá bom? Em nome de Jesus. Tá? Então vamos lá. O escritor aos Hebreus, tá? Aos Hebreus, eu só falo Hebreus, só que não é Hebreus não, é Hebreus. Capítulo 13, versículo 8 fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. O tema aí é o seguinte: a sua vitória depende da sua fé em Deus. Depende da sua fé. Por que eu pus esse tema? Eu pus esse tema aqui porque eu estava trabalhando outro dia e um meu colega de trabalho lá, que estava comigo, me perguntou assim, ó, como é que eu faço para me receber uma benção? Como é que eu faço? Não sei se ele estava me testando, não sei se ele não sabia mesmo. E eu falei esse versículo para ele. Ele falou assim, mas como que Jesus Cristo é o mesmo? Ontem, hoje, eternamente. Ele até falou comigo assim, eu vejo muitas... eu leio muito, tantos milagres, tantas curas, tantos problemas solucionados, perdão de pecados, a mulher, ele até citou a mulher adúltera, Jesus perdoou, a mulher foi salva, não foi apedrejada. Muitas curas, muitos, Jesus andando por cima do mar, acalmando tempestade. E agora, o escritor aos Hebreus fala que Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Tá? Sobre o livro de Hebreus, não se sabe quem é o escritor dele, da carta, quem escreveu a carta. Certo, ninguém sabe. Mas eu sigo e creio que, igual muitos estudiosos creem, que quem escreveu essa carta é Paulo. Porque um dos sinais que é Paulo é que o final da carta do Hebreus é similar ao final da carta de Paulo. Igual se você for o final da carta de Hebreus e ver o final da carta aos Colossenses, você vai ver que é a mesma coisa. É um dos sinais. Então eu creio que é Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Tá, mas vamos lá. Você pode me perguntar, pastor, por que a minha vitória depende da minha fé em Deus? É fácil. Primeiro, Jesus Cristo é o mesmo. O escritor aos Hebreus foi bem claro nisso. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ou seja, o mesmo poder que ele tinha há 2000 anos atrás, ele tem. Os mesmos milagres que Jesus operou quando ele estava na terra, ele opera hoje, ele continua operando hoje. Mas continuar significa que tem milagres acontecendo. Tem. Jesus ele não ficou menos poderoso, ou ele deixou de operar menos
no passar do tempo? Lógico que não. O escritor fala que ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Mas se você falar comigo assim, porque a Bíblia fala que toda palavra tem que ser, né, provada por 2 ou 3 testemunhas. Aí eu vou te dar outra passagem bíblica, onde Jesus fala mais claro sobre isso. Está registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 9, quando Jesus veio curar aquele menino lunático, aquele jovem lunático. Tá? Que o pai daquele jovem leva aquele jovem, tá, aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não conseguem curar aquele jovem. Jesus desce do monte da transfiguração e vê ali aquela discussão toda. Mas por que vocês estão discutindo? Aí a Bíblia fala que o pai do menino vai vir e vai explicar a Jesus o problema. Jesus vai falar assim, traz o jovem aqui, traz ele aqui. Quando chega ali, aquele espírito vai agitar aquele jovem. Aí Jesus vai perguntar a ele, no versículo 21 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 21, fala assim, ó. E perguntou Jesus ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a sua infância. Aí o pai vai continuar falando, versículo 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Por que o pai do menino falou isso? Você tem que entender, porque ele já tinha levado nos discípulos. E quem sabe o pensamento daquele homem era assim, se o discípulo não pode, eu vou tentar com o mestre. Os discípulos seguem ele. E não pode fazer nada? Talvez o mestre pode. Aí Jesus vai responder para ele, opa, versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Você está vendo? Jesus está falando com aquele homem o seguinte, não depende de mim. Eu posso. Mas se tu pode crer, tudo é possível que crer. Ou seja, a libertação daquele jovem não dependia de Jesus, dependia da fé do Pai. Ou seja, se você pode crer na sua vitória, se você pode crer que Deus, ele tem poder para ele te dar aquela vitória, ele vai te dar. Pastor, e se eu não crer? Jesus continua tendo poder. Ele só vai agir. Tem até um pastor aqui em Minas Gerais que cita uma frase, que eu repito essa frase muito. Que ele fala até assim, enquanto você não crê, Deus vai agindo na vida daquele que crê. Jesus falou para aquele pai, se tu pode crer, tudo é possível que crê. E agora o pai daquele jovem vai confessar. No versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Quando Jesus percebeu que aquele pai, ele manifestou a fé dele, então Jesus vai expulsar aquele espírito. E a Bíblia vai falar que aquele espírito agitado saiu dele. E o jovem ficou bom. Jesus vai falar com aquele pai, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Ou seja, a minha vitória, a sua vitória não depende de Deus. Deus, ele tem poder para solucionar tudo. Deus tem poder para ele solucionar qualquer problema. Abrir porta de emprego. Jesus tem poder para salvar o seu filho, para libertar o seu familiar que está nos vícios. Ele tem poder para isso. Mas qual é a minha fé? Eu creio. Tem muitas pessoas que dizem, não, isso aí não, isso aí já é caso perdido. Eu já vi pessoas falando isso. Fulano de tal é caso perdido. Não, isso é caso perdido. A pessoa crê daquele jeito. A pessoa só está manifestando uma palavra de maldição. Só uma palavra de falta de fé. Não. Eu já vi muita pessoa falando isso, querido. Fulano de tal deu câncer. Fulano de tal deu tuberculose. Está tuberculoso. Está canceroso.
Tá tetraplégico. Ah, não. Se deu câncer, acabou. Aí qual é a palavra que eu mais escuto? Vamos pedir para Deus fazer o que for melhor para ele. Peraí, irmão. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Em outros vídeos eu falei, eu já tive desenganado pelos médicos. O médico me deu pouco tempo de vida. Mas eu criei no milagre de Deus. Eu criei que Deus, ele tinha poder para me curar. Que ele tem poder. E eu fui curado. Hoje, graças a Deus, eu sou saudável. Eu tenho saúde. Porque eu criei. Quando a médica falou comigo, e já falou comigo e falou com um dos meus irmãos, tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Eu não sei mais o que fazer. Então, Deus entrou em ação ali e tirou aquela enfermidade. Porque eu criei de madrugada e eu orei para dizer, Senhor, o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode. A vida e a morte estão nas tuas mãos. Então, Deus entrou com a providência na minha vida e tirou aquela doença do meu pulmão. E Jesus disse para o pai dessa criança, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você for ver, Jesus ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ser assunto aos céus. Ele vai ser assunto aos céus. E Jesus ele vai fazer o quê? Atos capítulo 5, versículo 12 a 16, você vai ver que os discípulos estavam lá no templo de Salomão. No templo ali, né? No templo de Salomão, não, no templo. E o Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, vai registrar assim, ó. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Olha você vê, Jesus já tinha subido e os milagres continuavam. Por quê? Porque os discípulos tinham fé. Eles criam que Jesus, ele subiu. Ele prometeu o Espírito Santo, João 14. Você vai ver isso. João 14, 26. João 15, 26. Ele vai prometer. O Espírito Santo veio. E Jesus vai continuar, através dos apóstolos, a operar os milagres. Você vai ver pessoas que vai falar que aqueles milagres daquela época foi porque a igreja estava crescendo, foi porque a igreja estava estava iniciando, então Jesus fez aqueles milagres, que hoje não tem aqueles milagres mais. Não tem por causa de nós. Não tem por causa da nossa pouca fé. Porque nós limitamos o poder de Deus. Porque Deus opera milagre. Mas eu tenho que ter vida em obediência à palavra de Deus para ele usar de mim para mim. Não é qualquer pessoa assim que vai pôr na mão assim, pronto, está curado, não. Nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que obedecer os mandamentos do mestre. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e sabemos que nós somos dependentes dele, ele vai te usar para isso. Ele vai te usar para você operar esse milagre. E só que é o seguinte, quando você, um pastor, vai lá e fala assim, quem quer receber oração para cura divina? Se aquele líder, aquele pregador, ele chamou, é sinal que ele tem fé que Jesus cura. Agora, e você que vai receber a oração? Você tem fé que Jesus cura? Ah, eu tenho, pastor. Mas tem pessoa que fala assim, eu vou lá, né? Se eu não receber, tudo bem. Irmão, nem precisa dizer que você não vai receber. Porque esse negócio, eu vou lá, se eu não receber tudo bem, já é palavra de dúvida. E Deus não habita no meio Deus não vai agir na sua vida na incredulidade, se você tiver na incredulidade. Eu vou lá para orar para mim, quem sabe eu recebo a cura? Não, quem sabe não funciona. Eu vou lá, vou receber, porque Jesus falou. A palavra de Deus disse, Pedro falou, Isaías falou, o salmista falou, que ele já levou Isaías e Pedro falou, ele já levou tanto meus pecados como as minhas enfermidades. E pelas feridas dele eu fui sarado. O salmista falou, Salmo 103:3, ele é o que perdoa as minhas iniquidades e sara as minhas enfermidades. Então, se está na Bíblia, irmão, a única coisa que obriga Deus a falar é a palavra dele. Se está na Bíblia que Deus prometeu, se está na Bíblia que Jesus faz, então Jesus faz, porque está na Bíblia.
Se não está na Bíblia, então não vai caçar encrenca não. Mas se está escrito na palavra, então ele faz. Foi o que Jesus falou para aquele homem. Se tu pode crer, tudo é possível que crer. Se eu posso crer no meu milagre, na minha cura, se eu, olha, eu vou pedir a Deus, eu vou entrar em oração, eu vou entrar no propósito e eu vou receber esse milagre, irmão, você pode contar que você vai receber o seu milagre. Tá entendendo? Olha aqui, ó. E o povo estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Tá entendendo? Agora aqui, ó. E a multidão dos que criam no Senhor, versículo 14, Atos 5:14. Todos, homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passava, cobriam alguns deles. E até de outras cidades circunvizinham concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados por espíritos imundos, os quais eram todos curados. O povo cria. Não precisa pôr a mão na minha cabeça, não. Só deixa a sombra de Pedro passar aqui que nós vamos ser curados. Acabou, irmão. É a fé do povo. O povo cria que só... Não. Só dele passar aqui, a sombra dele passar em cima do doente aqui, o doente vai ser curado. Pronto, e acontecia. Por causa de quê? Porque aquela pessoa que estava ali, ele cria que só se a sombra passasse, estava bom. Já era curado. Então Deus agia. A cura vinha por causa da fé daquela pessoa que estava enferma, daquela família, daquele familiar, daquele amigo, sei lá, da pessoa que trouxe. Aqui está falando, olha, de sorte que transportavam enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilha, para que ao menos a sombra de Pedro, não foi Pedro que falou assim, ó, põe aí que eu vou passar e minha sombra vai passar. Não, era o povo que falava, não, se pelo menos a sombra dele passar, nós estamos curados. Você está vendo? A cura daquele povo veio porque eles criam que se a sombra de Pedro passasse, estava bom. Ou seja, a cura deles foram pela fé que eles tinham. Talvez tenha muita pessoa, para ele orar, precisa não. Se ele passar aqui, a sombra dele passar, tá bom, já está curado. É aquela mulher. A mulher do fluxo de sangue. Não, se eu pelo menos tocar na orla dos vestidos dele, tô curada. A fé dela era o quê? Se eu só tocar ali, tá bom. A sua vitória depende da sua fé em Deus. A sua vitória, seja ela em qual área for, ela depende do quanto você crê. Nós fomos discipulados, ensinados, e eu fico doido com esse negócio, que eu já ouvi muitas pessoas falando, nossa, nós temos que ver ainda se é da vontade de Deus que eu recebo. Que é isso, irmão? Jesus disse, se vós que sois maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não daria coisa boa para você? Ou seja, se nós que somos seres humanos, falhos, maus, nós sabemos dar coisa boa. Jesus falou assim, ó, qual o pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Qual o pai que se o filho pedir um peixe vai dar uma serpente? Aí Jesus fala, peraí, se você sabe dar coisa boa, e o vosso pai? Paulo falou lá, eu acho que é Romanos 12, onde ele fala, apresentai vossos corpos em sacrifícios vivos a Deus, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora me responde uma coisa, um câncer é bom? Escreve aqui embaixo. Um câncer é agradável? Um câncer é perfeito? Lógico que não. Mas se eu tiver fé, que Jesus ele me cura, irmão, eu sou curado. Eu fui curado de um problema que médico me deu pouco tempo de vida. O médico não sabia nem mais o que fazer comigo. Eu fiquei trancado, foi 31 dias dentro de um quarto no hospital, que eu estava isolado. Ninguém podia me ver. Porque o médico não sabia o que eu tinha. Tentou, até o médico falar assim, eu já não sei mais o que fazer. Então eu orei a Deus, Senhor, a vida e a morte estão nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor me cura. E ele me curou, querido.
Ele te cura, depende da sua fé. Agora tem um versículo aqui que eu quero passar para você, que depois eu vou te mostrar várias curas que aconteceram. Eu falei 25 minutos, eu tenho 5 minutos ainda. Fica aí, eu tenho 5 minutos, 5 minutinhos, eu termino o vídeo. Vou falar algumas curas aqui. E depois, mais tarde, eu vou gravar outro vídeo falando dessas curas. Olha aqui, olha, tantas curas, olha. A cura do coxo na Porta Formosa, Atos 3. Olha aí Jesus agindo através dos apóstolos. A restauração da vista de Saulo de Tarso, Paulo, Atos 9. A cura de Enéas, Atos 9, 33. A ressurreição de Dorcas, Atos 9, 36. A cegueira de Elimas, Atos 13 e 8. A cura de outro coxo em Atos 14. Atos 16, Paulo expulsando aquele demônio em Filipos. A ressurreição de Eutico, caiu lá da janela, morreu. Paulo vai lá e ora para ele, Atos 20. Paulo é picado por uma víbora. Lá em Atos 28 e 3. Paulo não sofre nada. O pai de Públio, Atos capítulo 28. E outros habitantes da ilha de Malta é curado. Provando que Jesus ele é o mesmo, ele não mudou. Que a sua vitória, ela só depende da sua fé em Deus. Agora, como que você tem que crer em Jesus? No Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 7, versículo 38 e 39, tá? No versículo 38, ele diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Como é que você tem que crer em Jesus? Como diz as Escrituras. Como é que as Escrituras diz? As Escrituras falam que Jesus já levou as nossas enfermidades, as nossas dores, essa tristeza, essa dor que traz para você esse problema que você precisa, seja problema em qual área que for, essa tristeza, essa dor na sua alma, Jesus já levou isso. Lá, o próprio Jesus está falando, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Como que as Escrituras diz? Então você vai crer. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Você vai achar a pessoa para você. Não é desse jeito não. Não é assim não. Não é desse jeito não. Peraí, irmão. O próprio Jesus está falando, que é como diz as Escrituras. Você vai ter pessoa que vai querer abater a sua fé. Você vai ter pessoa que vai querer te jogar para baixo. Você vai ter pessoas que vai falar assim, não, bobo, um rapaz me contou poucos dias atrás que uma irmã, o esposo estava passando mal, tal, lá e tal, e foi para casa e tal. Uma pessoa escreveu um vídeo, um áudio lá, jogando aquela pessoa para baixo. Em vez de dar uma palavra de fé, uma palavra de consolo, de fé, mostrando o poder de Deus, gravou um áudio jogando aquela pessoa para baixo, cortando toda a fé daquela pessoa. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como esse sem fé que está aí, às vezes, jogando na sua cabeça, não, acabou e tal, não tem mais jeito. Tem um hino do Osés, dizendo, enquanto a vida, a esperança vem, Deus quer te dar a paz. Enquanto a vida, a esperança. Jesus falou para o pai daquele menino lunático, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Você sabe que não é você que vai curar, não é o pastor que vai curar, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o seu líder, não é não. Essas pessoas são instrumentos usados por Deus, mas quem cura é Jesus. Quem opera o milagre é Jesus. E a sua cura, a sua vitória, seja em qual área que for,
só depende da sua fé em Deus. Como Jesus falou para o pai daquele menino lunático. Atos 9:23. Se tu pode crer, tudo é possível que crê. Creia, querido, e receba a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e fique com esta palavra em nome de Jesus. Gostou do vídeo? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe este vídeo para aumentar a fé de mais pessoas. Para que a pessoa creia na palavra. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus disse isso. Creia em Jesus, como diz as Escrituras, que você vai receber sua vitória em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe.